vamos dar continuidade aos nossos estudos, discutindo um pouco sobre análise do comportamento e desenvolvimento humano. Nas abordagens tradicionais, o desenvolvimento humano é acompanhado por uma descrição de faixas etárias. Na análise do comportamento, a faixa etária ela é um orientador sobre as experiências que as pessoas podem ter nos diversos contextos que elas participam, mas não é uma variável que nós consideremos para explicar uma relação de causalidade com as habilidades e competências apresentadas pela criança. Vamos discutir um pouco os princípios básicos da análise do comportamento para, a partir daí, discutirmos um pouco sobre a perspectiva do desenvolvimento humano em análise do comportamento. Eu trouxe para vocês algumas tirinhas do Armandinho que a gente pode fazer uma leitura e discutir um pouco sobre o nosso conteúdo. Por exemplo, aqui ele coloca: desculpe, mas preciso colocar limites, o pai dele falando. Sei, eu sei, para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e respeitar os outros. E não virar um adulto mimado, egoísta e birrento, como alguns por aí. Esse questionamento que a tirinha traz é justamente o que a gente está querendo colocar. Em análise do comportamento, o que vai explicar a relação de causalidade entre esses fenômenos são as consequências, são os contextos nos quais esse comportamento acontece e as consequências que ele vai receber do seu ambiente. Todos os comportamentos que a gente apresenta, sejam eles públicos ou privados, têm uma relação no histórico de aprendizagem que o sujeito recebeu, das suas experiências e o que ele interpreta delas. Por exemplo, se você tem uma dificuldade em lidar com situações de frustração, é comum que você passe a visualizar qualquer situação de embate como uma situação ruim. Se você tem, por exemplo, um histórico de baixa autoestima, você passa a visualizar qualquer situação que as pessoas lhe colocam que você enfrente como uma situação na qual você esteja sendo diminuído ou menosprezado. O histórico de aprendizagem que a gente tem no nosso contexto geralmente vai explicar a forma pela qual nós percebemos os comportamentos humanos. Uma das estratégias que nós tendemos a desenvolver atualmente no processo de ensino-aprendizagem, primeiro, é compreender que, independente do diagnóstico, independente de qualquer problema que nós venhamos a apresentar, é nesse histórico de aprendizagem que a gente deve considerar essas explicações, essa causalidade. Segundo, é treinando essas habilidades sociais, as habilidades de enfrentamento de situação hostil, reforçando o nosso comportamento, o comportamento adequado que nós queremos que a pessoa apresente, que nós vamos ter uma melhor eficácia no processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, uma diminuição gradual nos comportamentos que nós consideramos inadequados. Então, o que a análise do comportamento ela propõe? Primeiro, ela propõe uma ciência voltada para o processo de aprendizagem. Essa relação causal que interessa a nós. Então, o objetivo é avaliar o comportamento e compreender por que as pessoas fazem o que elas fazem. A partir do momento que a gente compreende esse processo, nós conseguimos intervir nele, alterar o ambiente e alcançar o comportamento adequado que a gente quer obter. Procura identificar a função de um comportamento dentro desse contexto. O que é que significa isso? Significa que contextos diferentes promovem aprendizagens diferentes. Pessoas com histórico de aprendizagem específico, mesmo que estejam em contextos semelhantes, elas vão responder àquelas estimulações do contexto mediante o histórico que ela já aprendeu. Então, se você já aprendeu que uma coisa é ruim, mesmo que uma pessoa te mostre um outro lado, é difícil para você entender isso, porque você está sob controle daquele histórico ruim. É difícil, por exemplo, para a população em geral, a aceitar um novo ou se propor outras experiências, porque você já tem um aprendizado anterior. Processos psicológicos básicos, na perspectiva da análise do comportamento, são fenômenos ou estruturas que estão sob controle de aspectos bem específicos. No caso da emoção, por exemplo, que é um processo psicológico básico que a gente costuma trabalhar bastante dentro da perspectiva psicoterapêutica, dentro da perspectiva terapêutica. A emoção ela é uma experiência a partir de uma situação vivenciada. E você passa a parear aquela situação com o seu estado emocional. Então, se uma determinada situação evocou em você uma emoção desagradável, uma situação conflituosa, você tende a evitar aquela situação novamente, ou na presença de um estímulo que te leve a identificar aquela situação, você tende a fugir.
Esse processo de fuga e esquiva, ele vai explicar a maior parte dos comportamentos das nossas crianças que vão nos tornar adultos, como a gente discutiu na artigo anterior. Entender isso é o nosso objetivo. Objetivo é avaliar como o ambiente pode ser modificado para alterar a aprendizagem. Quando a gente fala de aprendizagem, nós não estamos nos referindo apenas à aprendizagem escolar. Nós estamos nos referindo ao processo de ensino-aprendizagem como um todo. Para a análise do comportamento, a aprendizagem ela é um processo que vai originar um conteúdo, uma aprendizagem duradoura. Né? Não são aquelas aprendizagens específicas que acontecem só na presença de determinado estímulo. Inclusive, esse é um dos critérios, que essa aprendizagem ela se mantenha mesmo que esse estímulo não esteja presente. Então, o processo de aprendizagem envolve dois pontos importantes. Primeiro, é uma aprendizagem que deve ser duradoura, que deve ser acionada em outros contextos, e é um processo que não necessita especificamente estar na presença do estímulo que desencadeou ela, do processo que desencadeou ela. É isso que nós entendemos como aprendizagem. Então vamos lá. Vamos começar a discutir um pouquinho o que é o comportamento e o que é essa definição que a gente está tanto trabalho dentro da perspectiva da análise. Comportamento a qualquer coisa que você diga ou você faça. Numa perspectiva fisiológica, ou numa perspectiva técnica, comportamento é qualquer atividade muscular, glandular ou elétrica que esse organismo venha a desenvolver. Então, para nós, comportamento, o pensamento é um comportamento também. Apesar dele ser privado, né, dele ser encoberto, ele vai ser expresso de alguma forma. E são essas as estratégias de expressar os comportamentos encobertos que nós tendemos a trabalhar dentro dos nossos procedimentos. Alguns sinônimos comumente são utilizados como atividade, ação, desempenho, resposta, reação. Mas para nós, analistas do comportamento, nós consideramos que comportamento é uma expressão adequada para explicar todos esses fenômenos. Então vamos a algumas diferenciações. Por exemplo, a cor dos olhos de alguém não é o comportamento, mas o piscar dos olhos é um comportamento. As roupas que essa pessoa veste não são um comportamento em si, mas o processo de vestir-se é. O que significa isso? Significa que nós temos os comportamentos e nós temos os produtos desse comportamento. Então, produtos do comportamento é aquilo que você obtém ao executá-lo. Então, obter uma nota 10 é um curso, ou reduzir seu peso em 4,5 kg é um produto desse comportamento. Quais foram os comportamentos que produziram isso? No caso de tirar uma nota 10, é estudar de modo efetivo, mas a gente pode inclusive dar outras explicações. Colar na prova, às vezes, pode resultar nesse mesmo comportamento, apesar de ser considerado um comportamento inadequado. Mas o produto do comportamento pode ser o mesmo. Os comportamentos que levam a perda de peso são evitar comer em excesso e praticar atividades físicas, mas nós temos, por exemplo, pessoas que quando ficam preocupadas ou com alguns problemas, elas não conseguem comer. A gente tem que observar que vários comportamentos podem desencadear o mesmo produto, mas não necessariamente eles vão estar relacionados a um processo de aprendizagem. Porque a gente tem que lembrar que a aprendizagem está associada a um processo duradouro e que não necessariamente esteja sob o controle do estímulo que originou ela. Você pode evocar essa aprendizagem em outras situações. Para definir o que é comportamento público ou comportamento encoberto, a gente vai fazer só uma retrospectiva do que eu já falei anteriormente. Então, comportamentos públicos são comportamentos manifestos, ou seja, visíveis, que podem ser observados e registrados por outro sujeito, por outro indivíduo, até por nós mesmos. Muitas vezes, você acredita que está se comportando de uma determinada forma, quando o seu estado emocional muda, que a raiva passa, o estresse passa, você acaba analisando aquela situação de uma outra perspectiva. Então, esse comportamento encoberto, muitas vezes, que a gente tem trabalhado bastante dentro do treinamento parental e dentro da perspectiva do ensino das crianças, é ensinar essas crianças a não funcionarem sob o controle desse estado afetivo imediato, mas elas entenderem um pouco. Então, o treinamento de habilidades sociais tem surtido muito efeito tanto nas escolas como nos settings terapêuticos, como uma estratégia para poder minimizar os problemas que essas crianças vêm apresentando em relação à aprendizagem em geral, em relação à expressão afetiva, em relação a outros transtornos que podem estar associados com isso.
Comportamentos públicos são comportamentos manifestos, visíveis, e os comportamentos encobertos são os comportamentos privados ou internos que não podem ser prontamente observados por outros, cujas características são denominadas internas a ele, requerendo, portanto, procedimentos ou instrumentos especiais para serem observados por outras pessoas. No caso, a gente pode trabalhar, por exemplo, expressar-se oralmente ou medidas fisiológicas. Medidas fisiológicas foram muito utilizadas no início do processo de estudos da psicologia como uma estratégia para avaliar principalmente o estado emocional das pessoas. Um exemplo que a gente pode dar é o pensamento por imagens ou o processo de autofala, aquele processo que você conversa com você mesmo. Esses processos, apesar de serem cobertos, eles tendem a gerar um produto em que a gente pode tratar ele como público. Mas, de uma forma geral, são processos que nós denominamos como cognitivos. Para análise do comportamento, são comportamentos encobertos que podem ser acessados por processos externos. Dessa forma, nós chegamos em como avaliar as variáveis desse comportamento. Para nós temos 3 variáveis importantes: a filogenia, a ontogenia e a cultura. Na perspectiva filogenética, nosso comportamento, as nossas características físicas e as coisas que nós aprendemos, a forma como o nosso cérebro funciona, ele foi treinado durante milhares de anos. As pessoas geralmente acreditam que o cérebro se desenvolve e a pessoa passa a apresentar uma habilidade, quando na verdade é o ambiente que exige uma determinada postura, uma determinada habilidade, e as pessoas que apresentam essa habilidade e podem funcionar dentro daquela exigência, elas tendem a ter um sucesso social maior do que as pessoas que não conseguem responder a essa exigência. O treino, que a gente chama, é justamente você estimular aquele determinado comportamento e o seu cérebro passa a funcionar. Então, por exemplo, se você sabe andar de bicicleta, você tem uma aprendizagem, você foi ensinado a andar de bicicleta. Mas não é todo mundo que consegue andar 5, 10, 20 quilômetros. Isso você obtém através do treino. Então, o treino ele é tão importante quanto o processo de ensino-aprendizagem, porque é através dele que você vai conseguir instalar esse comportamento com uma variabilidade de habilidades e competências que vai garantir que esse sujeito tenha maior sucesso em diferentes contextos. Considerando isso, quando a gente fala na perspectiva filogenética, uma vez que as nossas características físicas elas foram selecionadas nesse processo de seleção natural, a filogenia também explica o nosso comportamento. Então, a nossa genética é fruto dessa variabilidade comportamental, porque esses comportamentos que nós adquirimos, apresentamos ao longo desses milhares de anos, é que permitiram que a nossa constituição física seja essa que nós apresentamos hoje. Numa perspectiva ontogenética, nós estamos falando do desenvolvimento do próprio sujeito dentro do contexto deste processo pré-gestacional, considerando as características da organização da sua própria família, o processo gestacional e a forma como ele se apresenta hoje. A variável cultural, ela está relacionada às práticas, às competências, ao processo de ensino que essa cultura faz e que seleciona as variáveis às quais nós seremos submetidos, nós seremos expostos. Essas variáveis elas são importantes de entender, porque muitas vezes você até compreende, por exemplo, por que é que uma determinada criança responde sob controle de uma variável cultural e não especificamente do modelo familiar. Então, crianças, por exemplo, hoje muito expostas a acesso a conteúdo de redes sociais, elas podem estar sob controle de um contexto social que elas tiveram acesso através da rede social, do YouTube ou de outros dispositivos, e não necessariamente das práticas familiares, dependendo do tempo que elas são expostas a isso, dependendo do tipo de qualidade de material que elas são expostas, ou até mesmo de um reforço que a família faça sem perceber. Se a família não dá atenção adequada para o comportamento que ela quer e permite que a criança obtenha esse reforço nessa segunda perspectiva. Então, por que avaliar um comportamento? Porque pra gente, na análise do comportamento, a gente não considera o rótulo como algo importante. Esse sujeito ele pode até vir a ter um rótulo, e esse diagnóstico ele é interessante para se trabalhar na perspectiva multiprofissional. Mas numa perspectiva comportamental, ele não vai explicar a relação de causalidade. Então ele não vai dizer por que a criança se comporta daquela forma.
o diagnóstico ele tende a reunir características de comportamento e enquadrá-las em um determinado diagnóstico, mas ele não explica por que essa característica aconteceu. Então, por exemplo, se você pegar um exemplo de uma criança com autismo com hipersensibilidade sensorial, então aquela criança que tem dificuldade em processar as sensações, algumas sensações auditivas, táteis, sinestésico-corporais, visuais, podem promover desgaste ou desconforto nessa criança. Aí você junta essa característica que é muito comum em crianças com autismo com outras pessoas que também apresentam essa característica, mas não recebem o diagnóstico ou não fecham porque não apresentam outros comportamentos. Se você for avaliar a característica em si, a relação de causalidade, você consegue estabelecer um procedimento de ensino eficaz para tentar trabalhar. A pessoa que não tem os outros comprometimentos, ela vai conseguir solucionar isso dentro do dia a dia dela, porque ela vai ser exposta a uma variabilidade de contextos que vai permitir que ela aprenda outras informações e outras habilidades. Quando você considera o diagnóstico com a explicação de causalidade, você impede, você tira a oportunidade que essa criança com o diagnóstico teria de receber a mesma estimulação ou de estar aprendendo dentro do contexto social. Entender quais são as dificuldades da criança ajuda ao procedimento de ensino que a gente vai realizar, mas não necessariamente explica o porquê daquele procedimento de ensino não está sendo eficaz naquele momento ou porque dela tem aquela determinada característica. Então, para a gente, a avaliação ela deve considerar a intervenção. Intervir é que é interessante, porque a gente vai conseguir modificar o ambiente e permitir que aquele procedimento, que aquele comportamento que está sendo prejudicial para a criança no contexto dela, possa ser modificado. Então, como é que os comportamentos geralmente eles são construídos? Eles são construídos através de atenção, premiações, acesso a objetos e atividades preferidas no dia a dia da criança desde quando ela está entrando nesses contextos, desde o momento em que ela nasce. Por que nós temos a tendência de perceber esse desenvolvimento considerando o aspecto da faixa etária? Porque, utilizando um conceito que vocês não vão observar em outros espaços, que é um conceito que eu costumo utilizar, essas agências de nivelamento, que são a família, a escola, todos esses outros contextos, acabam treinando habilidades e competências dessas crianças considerando essas faixas etárias. Como eles consideram essa faixa etária, acaba que eles ensinam essas habilidades e competências para crianças de 2 anos. Eles ensinam habilidades e competências diferentes para crianças de 3 anos e por aí vai. Consequentemente, se essas crianças são expostas a essa mesma experiência, elas tendem a apresentar naquela faixa etária características semelhantes. Mas se você pegar grupamentos muito diferentes, você vai perceber que a faixa etária não determina isso, mas a experiência vivenciada pela criança que determina. Então, se você pegar uma criança numa família circense, ela vai apresentar habilidades e competências motoras bem mais evoluídas do que uma criança que não tem essas experiências. Se você pegar, por exemplo, uma criança numa família que converse muito, que estimule a linguagem dela dentro de um processo mais organizado, essa criança ela vai ter um repertório verbal maior do que uma família que não utiliza essa estratégia de estimulação, que pode ser, inclusive, natural dentro daquela família. Considerando isso que a gente colocou, a gente vai pontuar com essa tirinha. Então, ontem acabou a luz lá em casa e agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Por que a gente discute isso? Porque quando a gente coloca os comportamentos, eles são construídos pela atenção, pelas premiações, pelo acesso aos objetos ou atividades preferidas da criança, não necessariamente nós sabemos quais são os reforçadores que são interessantes para ela. Aqui, por exemplo, estar com a família, o pai lê um livro, estar na situação de grupo é mais reforçador do que a situação de escuro. Então, o que nós precisamos aprender a fazer é avaliar qual é a real relação de causalidade que os comportamentos apresentam e não utilizar os rótulos para explicar esse comportamento. Pra caramba. Você não para. Não tá aqui, não?